Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estão se cuidando? Tudo certinho? Bom, primeiramente gostaria de dizer que eu tô com saudade, certo? Já faz muito tempo, embora a gente se vê, ou melhor, vejo alguns de segunda-feira. Não vejo, na verdade, né? Mas converso, troco uma ideia. Queria saber se vocês estão bem, se vocês estão gostando. E lembra que qualquer sugestão que você tiver, me manda uma mensagem que eu vou ler com todo amor e carinho. Beleza? Bom, para a gente seguir nossa ideia de raciocínio, a gente viu há poucos dias diluição. Eu mandei para vocês, então vejam esses 3 vídeos. Diluição, mistura de soluções, que é o que a gente vai continuar vendo hoje, só que sem reação, com solutos iguais, com solutos diferentes. Então a gente viu esses 2 tipos de mistura de soluções. E hoje você vai ver a mistura de soluções com reação, beleza? Presta atenção aqui que vai ser muito parecido com titulação. Titulação só é um caso particular da mistura de soluções com reação, beleza? Não deixa de ser uma mistura de soluções com reação. Só que a titulação tem o quê? Tem um agente titulante envolvido, tem um indicador ácido-base que vai definir se seu meio está ácido ou seu meio está mais puxado para o básico. Então tem uma peculiaridade, uma particularidade. Então, bora para a aula, fechou? Aqui a gente tem mistura de soluções com reação agora, com reação. E vai ficar um pouquinho mais difícil. Por quê, galera? Porque se assemelha muito ao começo de cálculo estequiométrico. Cálculo estequiométrico é aquele que você pegava a reação e via tanto desse está para tanto desse, que você ficava usando proporções e regras de 3, beleza? Então aqui, galera, tem muito exercício que é igual ao cálculo estequiométrico. Por que se encaixa aqui? Porque, primeiro, a partir da molaridade do volume, você vai calcular o número de mols. Aí você vai fazer o cálculo estequiométrico, beleza? Pela proporção dos próprios coeficientes, beleza? Mas eu vou te explicar tudo certinho. E tem o segundo jeito que ele pode pedir no exercício para você, que eu vou te mostrar. E lembra, isso aqui é perigoso, galera. A parte de mistura de soluções com reação é perigosa e eu vou te explicar o porquê. Beleza? Você vai entender por que isso aqui você tem que tomar muito cuidado. Fechou? Que geralmente isso aqui costuma... se você não fizer completo, ele pode dar errado por outros motivos que outros professores podem ter ensinado de uma forma e às vezes você esquece de um detalhe e vai dar errado. Beleza? Então dá uma olhada nisso aqui, ó. Peguei uma reação genérica, A com coeficiente X, B com coeficiente Y, lembra do numerinho de balanceamento? Enfim, formando C e D. Então só tem substâncias diferentes na minha reação. Fechou? Qual que é o detalhe agora? Ele vai te fornecer uma molaridade de A, uma molaridade de B, volume de A, volume de B. Se não fornecer, depois eu vou comentar que vai ser um exercício um pouquinho mais simples, vamos dizer assim. Beleza? Galera, isso aqui, o que eu posso fazer? Geralmente o exercício ele te pede a molaridade de algum dos produtos formados. Nesse caso, eu dei o exemplo de se ele pedisse a molaridade de C. Só que ele poderia pedir a de D sem problema nenhum. O que ele pode pedir também? Número de mols de C. Aí é um pouco mais fácil, beleza? Mas eu vou trazer todas essas variações para você agora. Fechou? Então, galera, para eu conseguir achar alguma coisa do meu produto, eu posso fazer apenas se eu fizer proporção molar. Então, para tudo que eu quiser fazer de proporção dentro de uma reação, eu preciso fazer em proporção de número de mols. Então ele te fornece as molaridades e os volumes envolvidos para você fazer o número de mols, beleza? E presta atenção como eu vou fazer, ó. Se eu fizer o do A, eu sei que molaridade nada mais é que o número de mols por volume. Se eu passar o volume multiplicando, número de mols é molaridade vezes volume. Então, o número de mols de A nada mais é que a molaridade de A vezes o volume de A. O mesmo vai servir para o B, galera. Então, ó, número de mols de B é a molaridade de B vezes o volume de B. Fechou? Então, é isso que eu quero. Eu quero achar os números de mols envolvidos. Por quê, galera? Porque você sempre tem uma proporção. Fechou? Só que toma cuidado num detalhe aqui, ó. Aqui eu tenho o valor de X, aqui eu tenho o valor de Y. Dá uma olhadinha numa coisa aqui. Eu posso fazer a proporção estequiométrica, então a partir desse número de mols A
número de mols B, eu posso usar que X mols está para Y mols. Fechou? Nada mais é do que a proporção. Se o X fosse 2 e o B fosse 1, 2 mols de A estão para 1 mol de B. Eu preciso consumir 2 de A enquanto eu consumo 1 mol de B só. Beleza? Então nada mais é do que a proporção. E claro, número de mols de A está para número de mols de B. Beleza? Então é essa proporção que eu vou fazer. Professor, não estou entendendo muito bem. Galera, com isso aqui, a gente tem a proporção entre os números de mols e vê se está todo mundo certo. Se não tem ninguém em excesso, beleza? Muitos dos exercícios disso aqui tem excesso para você olhar qual está em excesso. E eu vou fazer um exemplo com vocês, beleza? Então toma cuidado com isso aqui. Aqui eu multiplicaria em cruz e eu vou te explicar por que aqui essa parte é importante. Você teria que o número de mols de A vem com o coeficiente de quem? Do B. É igual ao Y, opa, aqui é Y e aqui é X. Isso é o coeficiente de A. E X é coeficiente de A. Então presta atenção quando a gente vai fazer a proporção estequiométrica do número de mols, como os coeficientes, eles se invertem. Olha que bonitinho isso. Então galera, o que eu posso fazer? Eu posso achar a proporção dessa forma. Inverto os coeficientes e calculo o número de mol, fazendo molaridade vezes o volume. Certo? Achei a proporção, eu consigo achar quem está em excesso, por exemplo. A partir desse excesso, eu faço a proporção entre o que eu quero e meu C, beleza? Seja com o coeficiente que for. Então eu vou fazer a proporção do número de mols exatamente usando os valores dos coeficientes. Porque daí que acontece, galera? Eu vou ter, para eu calcular a molaridade em C, eu preciso do número de mols em C, que eu vou achar por proporção. Então vai estar em proporção com o cara que está no limitante, com o reagente limitante, certo? Se for um exemplo de excesso. Então eu vou achar o número de mols de C e daí o volume que eu preciso, porque lembra que molaridade nada mais é que número de mols por volume. E o volume que eu preciso é o volume total, que nada mais é do volume que eu coloquei de A e o volume que eu coloquei de B, que ele vai falar no exercício para mim, que eu usei aqui, ó. Então eu vou ter esse volume. Então presta atenção nesse passo a passo. Você vai calcular o número de mols de A e B, vai conferir se eles estão em proporção para saber se tem excesso ilimitante ou se é um exercício já com proporção. Você vai fazer a sua proporção com o C no terceiro passo, você pega o limitante, faz a proporção dos coeficientes para achar o número de mols de C formados, que é o meu exemplo. E para eu calcular a molaridade dele, eu tenho o número de mols por proporção, eu tenho o volume total, que é a soma do volume A com o volume B, e daí eu vou jogar na fórmula que, para finalizar o exercício, molaridade de C é igual número de mols de C, que eu achei por proporção, dividido pelo volume total, que eu achei somando os dois volumes iniciais. Então eu tenho esse passo a passo para você entender e você vai ver como ele funciona certinho no exemplo. Beleza? Galera, o que ele pode pedir para você aqui também? Ele pode simplesmente te dar as molaridades igual eu comecei aqui, te dar os volumes usados para fazer, você vai calcular o número de mols da proporção de cada um, beleza? Vai ver se ninguém está em excesso e ninguém está sendo o limitante, e ele pede simplesmente o número de mols de C. Ou seja, ele elimina essa parte para você. Pela proporção, você achou o número de mols de C e acabou o exercício. Tem exercícios que trazem desse tipo. Então o que tem de soluções que entra nisso aqui? Isso aqui nada mais é uma mistura de soluções com cálculo estequiométrico. Você tem que começar o exercício usando a fórmula de soluções, porque pro cálculo estequiométrico, para você calcular o produto, qualquer coisa dele, você precisa do número de mols dele. Então você faz a fórmula de soluções, acha os números de mol, faz a proporção e vem pro lado de cá para poder voltar para soluções e usar a fórmula de novo. Beleza? Então ele pode te pedir a molaridade de alguém do produto, ele pode te pedir simplesmente o número de mols de alguém do produto, que só elimina essa última parte, beleza? Então tem algumas coisas que podem ser pedidas
nesse tipo de coisa. Fechou? Sim. Então, ó, outra coisa que ele pode pedir, ele pode, em vez de te fazer todo esse trabalho, ele pode pedir isso aqui para você. Ele pode pedir, por exemplo, qual o volume de B que é usado, por exemplo, para que a reação seja em proporção, sendo que B tem a molaridade tal, o reagente A tem a molaridade tal, e eu quero fazer isso com um volume A, qual que seja. Então, em vez de te dar as 4 informações e pedir algo do lado de cá, ele pede um dos volumes, uma das molaridades, ele te dá 3 informações e falta uma, beleza? E daí, você vai fazer aqui dentro. Como? Você pode calcular o número de mols usando a proporção depois, para você ver se está certinho. Lembra de usar a proporção. Ou você pode usar uma clássica fórmula, mas com cuidado. Ó, ou você pode usar aqui a fórmula da molaridade A vezes volume A é igual a molaridade B vezes volume B. Deixa eu apagar aqui. Lembrando que, galera, isso aqui não é número de mols. Eu estou afirmando que o número de mols de A é igual ao número de mols de B. Só que toma cuidado, isso está certo? Depende. Depende de quem? Ó, do x e do y. Depende dos meus coeficientes. Se for 1 e 1, tá certo. 1 para 1, 1 mol de B sempre vai ser igual ao mol de A. Só que, ó, o detalhe. Aqui, ó, eu não falei que NA era igual a NB. Eu cheguei que o número de mols B vezes x, que é o coeficiente de A, é igual ao número de mols A vezes y, que é o coeficiente de B. Então é isso que seu professor quer dizer quando ele fala que aqui nessa hora tem que inverter os coeficientes. Quando lá for falar em titulação, ele fala que o coeficiente do ácido vai na frente da base. O coeficiente da base vai na frente da conta do ácido. É por isso, beleza? Por essa proporção do número de mols. Então, como eu cheguei nisso aqui, eu sei que para isso ser verdadeiro, para eu falar do A, eu preciso botar na frente o coeficiente de B. Eu preciso multiplicar por Y. Para isso ser verdadeiro, eu preciso multiplicar por X, que nada mais é o coeficiente de A. Então, quando ele fala para trocar, para eu usar invertido, é isso que ele quer dizer. Da onde ele tirou? Da proporção do número de mols. Fechou? Então, pera aí que eu vou te dar um exemplo sobre isso. Dá uma olhada aqui, ó. Lindos, então dá uma olhadinha nesse exemplo aqui pra gente, ó. É um da sua apostila, tá aí, ranquei dela só para você ter uma noção que não são exercícios tão simples. São exercícios mais complexos, mais difíceis, mais demorados. Mas presta atenção como é um caminho de rato, certo? Caminho de rato clássico. Você vai seguindo informações até dar certo. Vê se o passo a passo que eu acabei de falar não funciona, ó. Ele traz um texto, inclusive vou ler para vocês, que é mais fácil, ó, para vocês verem que eu não estou ficando louco nem nada assim. Adicionam-se 650 ml de solução de sulfato de alumínio, 650 ml, de concentração 0,01 mol por litro, a 100 ml de uma solução de hidróxido de cálcio, tá aqui, de concentração 0,03 mol por litro. Ele fala, a equação não balanceada da reação é a seguinte, então eu não tirei isso aqui da minha cabeça, ele me deu a reação, beleza? Aí ele fala que não está balanceado. Assinale a alternativa que apresenta a concentração de sulfato de cálcio. Então, ó, qual a concentração de sulfato de cálcio em mol por litro? Então, qual a molaridade do sulfato de cálcio presente na solução final? Então, ele te dá a reação, nem todos te dão a reação, mas nesse ele te dá a reação não balanceada e ele pede a molaridade do produto. Exatamente o que a gente falou que ia acontecer. Então presta atenção nisso aqui. Primeira coisa, molaridade e volume do primeiro, molaridade e volume do segundo. Para a gente fazer proporção tem que ser molar, tem que ter número de mols. Então vamos calcular isso aqui, ó. Eu tenho volume igual a 650 ml e molaridade igual a 0,01 mol por litro. Do segundo eu tenho volume igual a 100 ml e eu tenho a molaridade igual a 0,03. Beleza? Então vou colocar ó, S
para o sal e B para a base. Então, ó, B de base, lembra que termina com OH, e S de sal. Então, é essa a nomenclatura que eu vou usar. Para eu achar o número de mols de sal, o que eu preciso fazer? Preciso fazer a molaridade de sal vezes o volume de sal. Só que lembra que o volume tem que ser em litros, beleza? Então, ó, isso aqui, 0,65 litros. E aqui, 0,1 litro. Beleza? Então, ó, número de mols de sal nada mais é que 0,65 vezes 0,01, a ordem não importa, mas isso aqui vai dar, vamos transformar em potência? Aqui eu tenho 65 vezes 10 a menos 2, e aqui eu tenho 1 vezes 10 a menos 2. Isso aqui vai dar 65 vezes 10 a menos 4 mol. Beleza? Então isso é o número de mols do sal. Agora, ó, separei o número de mols da base. Como que eu vou fazer? Vou fazer da mesma forma, ó. Número de mols da base é igual molaridade da base vezes volume da minha base. Número de mols da base é igual 0,1 litros, certo? Não importa a ordem, vezes 0,03. 0,1 é 1 vezes 10 a menos 1, beleza? E 0,03, 3 vezes 10 a menos 2. Então, o número de mols da base é só multiplicar. 1 vezes 3 dá 3. 10 a menos 1 com 10 a menos 2. 10 a menos 3 mol. Beleza? Então, galera, assim eu chego no número de mols que eu tenho do sal e o número de mols que eu tenho da minha base. Para quê? Esse é o primeiro passo, calcular os números de mols. Depois eu vou fazer a proporção. Então dá uma olhada aqui para eu poder apagar isso para você e ficar em função do número de mol. Então, ó, eu tenho aqui número de mols do sal igual a 65 vezes 10 a menos 4 mol. Da base, eu tenho número de mols da base igual a 3. Vamos deixar igual? 30 vezes 10 a menos 4 mol. 30, andei uma casa, diminui um valor na potência. Então é isso que a gente tem até agora, beleza? Ó, vou apagar, você já entendeu essa parte. Vou para o meu segundo passo. Segundo passo, galera, é proporção. Proporção. Então, ó, achei o número de mols, vou para proporção. Como assim, professor? Eu tenho aqui que balancear essa reação. Vou te contar uma coisa que, assim, é um detalhe que você já tem que começar a esperar. Eu tenho OH aqui e aqui, galera. OH juntos. Vê quanto de OH tem? 2 e 3. Não tem um número que eu multiplique inteiro, pelo menos, que eu multiplique o 2 para virar 3 e nem o 3 para virar 2. Beleza? Então, toda vez que você vê 3 e 2 para balancear, você multiplica o que tem 2 vezes 3 e o que tem 3 vezes 2, que o MMC deles é 6. Beleza? Sempre, sempre. Então, ó, aqui eu tenho 2, vai virar um 3 aqui na frente. Aqui eu tenho 3, vai virar um 2, que vai te abrir caminhos. Presta atenção. 2 alumínios, 2 alumínios. Então aqui é 1, tá certinho. Beleza? SO4, aqui eu tenho 3. Quando eu coloco 3 para virar SO4 aqui, ó, eu já balancei o cálcio. E sai todo mundo feliz. Então o balanceamento aqui é 1, 3, 2, 3. Lembra de balancear, certo? Não são muitos casos que não vai estar balanceado, então toma cuidado. Mas na dúvida, lembra de balancear, vê se está tudo certinho. Aí sim, segundo passo, proporção. Eu sei que 1 mol de Al2SO4 3 reage com 3 mols de CaOH2. Professor, por que você está fazendo isso? Para ver se tem alguém em excesso. Eu tenho o número de mols de cada um e eu preciso saber se tem alguém em excesso. Fechou? Como que eu faço isso? Agora eu sei que eu tenho 65 vezes 10 a menos 4 mol do sal
e 30 vezes 10 a menos 4 mol da base. Galera, a proporção é de 1 para 3. 1 para 3. Se daqui para cá eu estou fazendo vezes 3, quando eu olho aqui embaixo, eu tenho que fazer vezes 3 também. O que eu vou olhar? 65 vezes 3, pô, daria um número muito maior do que 30. 30, inclusive, é menor do que 65 vezes 10 a menos 3. Então eu teria que multiplicar por 3 para chegar num valor. Certo? Se eu fazer 65 vezes 3, eu deveria, para conseguir reagir com tudo isso aqui, eu deveria usar, ó, vezes 3, teria que ter um valor de hidróxido de cálcio igual a 195 vezes 10 a menos 4 mol. Isso é o quanto eu deveria ter para reagir com tudo isso aqui. Só que qual é o problema, galera? Eu tenho muito menos que isso. Muito menos que isso. Se eu tenho menos do que era para eu ter, então esse cara é o limitante. E esse lado aqui, o sal, ele é o excesso. Então, por que eu tenho que fazer essa parte? Porque provavelmente vai ter alguém em excesso. Se você fizer a conta com o excesso, vai dar errado. Beleza? Então, ó, achei o excesso limitante. Vou fazer a conta com o limitante. Como assim, professor? Ó, eu sei que 1 reage com 3 e forma, ó o que eu quero aqui no final, 3 de CaSO4. 3 mols de CaSO4, que é onde eu vou chegar lá. Beleza? Então, se 3 reage com 3, se eu tenho 30 vezes 10 a menos 4 mol, que é meu limitante, aqui eu tenho que ter igual. Se 3 desse forma 3 desse, eu tenho esse tanto, eu formo 30 vezes 10 a menos 4 mol de CaSO4. Senhor, não confio. Bota x aqui e multiplica em cruz. 3 vezes x, 3 vezes 30 vezes 10 a menos 4, passa dividindo 3. Você pode cortar isso aqui, beleza? Então confia. Se são números iguais aqui, são números iguais embaixo. Por que eu estou fazendo isso, galera? Achei o meu número de mols do que eu quero e eu tenho o volume dele. Quanto que é o volume do cara que eu quero, do CaSO4? O volume daqui é volume do sal mais o volume da base. Volume do sal, 650, volume da base, 100. Então, galera, no final eu tenho 750 ml. Tenho volume, tenho número de mols, posso jogar na fórmula de molaridade. Olha como vai ficar. Fórmula de molaridade. O que eu apago aqui, rapaz? Vou apagar o excesso aqui, ó. Cheguei nessa parte aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aqui molaridade de CaSO4 é igual número de mols de CaSO4 por volume total. Molaridade do CaSO4, número de mols vale 30 vezes 10 a menos 4. Volume, lembra de transformar em litro, 0,75 litros, 750 ml. Beleza? Quando eu fizer essa conta aqui, galera, o número de a molaridade, perdão, do CaSO4 vai ser igual a, você pega o 30 e divide por 0,75. Isso aqui vai dar 40 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Quer deixar em notação científica? Molaridade do CaSO4, do sulfato de cálcio, anda uma casa, fica 4,0. Você diminui o número, você aumenta a potência de 10 a menos 4, vai para 10 a menos 3. Eu estou aumentando, só que eu estou no negativo, eu aumento para cima, beleza? Então, 4 vezes 10 a menos 3 mol por litro vai ser a sua resposta. Então, você vai lá e vai marcar a alternativa que condiz com isso, que é a alternativa
Ou 4 vezes 10 é menos 3. E o melhor, só para me deixar mal, a alternativa está como 0,004 mol por litro. Então, dessa vez não estava em notação científica, só para azedar para nós, beleza? Mais 0,04, anda suas 3 casinhas, tudo sai certo. Beleza? Galera, esse é um exemplo demorado? Sim, demorado, certo? Só que, ó o passo a passo que eu tinha te falado. Primeiro, você calcula o número de mols, certo? A partir da molaridade e volume. Molaridade e volume, calculei número de mols. Molaridade e volume, calculei número de mols. Para quê? Para achar a proporção entre os dois e ver quem era o limitante e quem era o excesso. Aí a gente achou. Esse era o excesso, esse era o limitante. O que a gente faz com essa informação? Acha o número de mols do produto que ele quer a molaridade do CaSO4. Então, o que eu fiz? Calculei o número de mols do CaSO4, beleza? Então, fiz isso pela proporção, não esquecendo de balancear a reação, certo? Como eu vi que era 3 de base, que é o limitante, para 3 do produto que eu quero, o número de mols que tinha formado, formou desse lado aqui, que era o mesmo 30 vezes 10 a menos 4, certo? Número de mols do que eu quero, o volume que eu quero, para eu calcular a molaridade, lembra que o volume é a soma das duas coisas que eu coloquei nos reagentes. Então era 650 ml e 100 ml do outro, beleza? Então o volume total era só somar 750 ml. Então galera, todos os passos estão aqui. Lembra, primeiro, calcular o número de mols, certo? A partir de molaridade e volume. Segundo, fazer a proporção para ver quem está em excesso ou quem está em limitante. Se não tiver ninguém, sorte a sua, beleza? Terceiro passo, pela proporção, calcular o número de mols. Quarto passo, calcular a molaridade dividindo o número de mols pelo volume total, que nada mais é do que a soma desses dois volumes iniciais. Beleza? Todos os passos estão aqui. Fechou? Certo isso? Poderia ter usado alguma fórmula? Nesse caso aqui não, porque ele já me deu todas as informações. O M1, V1, M2, V2, M antes, V antes, não importa. M desse reagente, esse reagente, não ajudaria nada, beleza? Por quê? Porque eu já tinha as 4 informações que eu precisava. Eu precisava vir para esse lado. E aí não tem segredo. E aí não tem conversa, tem que fazer proporção, tem que calcular o número de mols, tem que dar cara a tapa, que esse exercício aqui mata muita gente lá na frente. Vocês não têm ideia. Você dá um disso aqui, não deve ter mais que 30% de acerto. Beleza? 30 ainda é muito, uns 20, para não falar 15% de acerto. Então, se você souber fazer isso aqui, você tá voando, certo? Fulvestre adora soluções, beleza? Adora. Então, toma cuidado com esse tipo de exercício, beleza? Na segunda-feira, você que está vendo o vídeo, segunda-feira eu vou fazer exercício de mistura de soluções. Não falte, compareça. Beleza? Que isso é importante demais e são exercícios difíceis. Fechou? Beijo no seu coração, perdão o vídeo longo, mas isso aqui é muito importante, certo? E outra, galera, você entendeu isso aqui? Você entendeu titulação. Titulação nada mais é que um caso especial disso aqui. Lembra disso. Fechou? Próximo vídeo de titulação pra gente fechar com chave de ouro a parte de soluções. Fechou? Beijo no seu coração. Fui!